Levaremos você à Terra do Silêncio, onde a descoberta de uma pedra misteriosa poderá ser a chave do mistério para a solução do enigma dos antigos. Essa pedra foi a chave que desvendou o mistério de milhares de anos. Decifrar seu código parecia impossível, até que um homem resolveu dedicar sua vida inteira decifrando hieróglifos. Mistérios Antigos, a Pedra de Roseta. O Museu Britânico em Londres está repleto de notáveis antiguidades do Egito Antigo. Entre os tesouros estão múmias com 3.000 anos de idade e estátuas colossais de grandes faraós. Porém, há um item mais valioso do que todos os outros. Na entrada da coleção egípcia há um grande bloco de pedra. Um bloco que poderia até ser ignorado, se não estivesse numa posição estratégica e em destaque. Ela é conhecida como Pedra de Roseta. Um dos tesouros mais importantes de todos os tempos. O que é a Pedra de Roseta? E como essa pedra aparentemente insignificante mudou totalmente nossa crença no passado da humanidade? Durante 2.000 anos, a história do Egito Antigo ficou enterrada nas areias do tempo. Viajantes e estudantes tinham conhecimento da existência desse povo misterioso, porém nada era conhecido sobre eles. Que homens construíram essas pirâmides gigantescas do tamanho de montanhas? Para quais deuses dedicavam seus enormes templos do tamanho de cidades? E por que preservavam seus mortos, enterrando-os com seus tesouros? As pessoas que visitam esse mundo antigo encontram escritas estranhas em toda a parte. Chamados de hieróglifos pelos gregos, essa linguagem mística está presente nos templos, nos monumentos e nos túmulos. Paredes estão desenhadas com imagens bizarras de animais, cabeças humanas e formas desconhecidas. Muitas pinturas de egípcios dando oferendas a deuses com cabeça de animal. Até mesmo seus mortos eram enterrados com essas escrituras sagradas em suas mortalhas e túmulos. O que dizem essas estranhas gravuras? Será que os egípcios possuíam medicina com magia negra e armas poderosas? Será que nos forneceriam respostas aos mistérios da Bíblia? Era necessária uma pista, uma chave para se decifrar o mistério. Assim como a redescoberta do Antigo Egito, a descoberta de uma pedra incomum e intrigante seria apenas o início. Na época de Cristo, os antigos egípcios já eram lendas de um passado distante. Historiadores gregos e romanos só conseguiam supor o conhecimento que essa poderosa civilização chegou a possuir. Os séculos passaram e a Europa passou por sua renascença, mas o Antigo Egito permanecia em silêncio, aguardando seu próprio renascimento. Foi necessário um dos homens mais poderosos de todos os tempos para despertar o Egito de seu sono. Um homem cuja liderança em batalhas só foi igualada à sua paixão pela história. No final do século XVIII, os franceses e ingleses estavam envolvidos numa guerra pelo domínio do mundo. Em 1798, o general Napoleão Bonaparte propôs liderar o exército francês em uma invasão militar no Egito. Se os franceses conseguissem dominar essa ligação entre a Europa e a Ásia, controlariam o comércio e se tornariam o país mais poderoso do mundo. Nessa época, Napoleão, com 29 anos de idade, se tornou uma lenda no exército francês. Suas vitórias sobre forças austríacas na Itália transformaram a França e ele próprio em novas potências. O conhecimento de história e o destino o levaram a ver o Egito como seu próximo prêmio. No dia 1 de julho de 1798, o exército de Napoleão chegou por mar ao porto de Alexandria. Além de 38.000 soldados, 167 dos melhores cientistas e estudiosos franceses estavam a bordo. Raramente expedições militares tinham interesses acadêmicos. Qual o plano de Napoleão? Por que estava fascinado pelo Egito Antigo? Assim como Alexandre o Grande, Napoleão também acreditava que seu destino era anexar o Egito em sua caminhada para conquistar o mundo? O egocêntrico Napoleão viu o Egito não só como a base de um império,
Ele conhecia suas lendas, seu poder e sua história. Era a terra dos faraós. Seus reis eram considerados deuses por seus súditos. Eles governaram a maior civilização do mundo durante 2000 anos. Napoleão estava determinado a descobrir seus segredos. Assim como Júlio César, Napoleão acreditava que podia conquistar o coração e a mente dos egípcios. Será que ele achava que seria o novo faraó deles? Como membro do Instituto Francês de Egiptologia, Napoleão escolheu pessoalmente os estudiosos que formariam sua equipe expedicionária. Enquanto o exército francês varria o Nilo esmagando a oposição, os estudiosos iniciaram um trabalho imediatamente, criando um instituto no Cairo. Ele se tornou o quartel-general da expedição acadêmica de Napoleão. Eles reviraram o Egito, explorando túmulos, analisando monumentos, estudando, desenhando e pintando tudo o que viam. Enquanto os homens de Napoleão estavam ocupados conquistando terras e antiguidades egípcias, a Inglaterra não ficou parada. Em poucas semanas, a Marinha Britânica atacou os franceses, destruindo seus navios e criando um cerco aos homens de Napoleão, que durou 2 anos. Napoleão conseguiu furar o bloqueio e voltou à França. Seu intento de governar o mundo havia sofrido um golpe. Enquanto o abandonado exército francês lutava para se manter vivo, cientistas e estudiosos criavam a egiptologia moderna. Lutando contra a inevitável expulsão pelos ingleses, eles não mediam esforços para copiar e analisar o máximo possível. As respostas desses mistérios adormecidos precisavam ser descobertas. Ironicamente, não foi nem um cientista nem um estudioso, mas um soldado que fez a descoberta mais importante de todas. Em meados de julho de 1799, enquanto o cerco aumentava, os franceses continuavam se defendendo. Situada ao longo do Nilo, entrando pelo mar Mediterrâneo, encontraram uma cidade chamada Roseta. Com a intenção de reconstruir o antigo forte árabe, homens sob o comando do tenente Pierre Bouchard começaram a reconstruir os muros. Os árabes frequentemente retiravam material dos templos antigos que usavam em suas próprias construções. Despercebida nesses muros, enterrada desde a época dos faraós, estava uma grande pedra. Enquanto os soldados derrubavam as paredes do forte, a pedra foi encontrada. Imediatamente, os soldados perceberam uma coisa estranha e potencialmente valiosa. Nesse bloco de pedra, havia 3 tipos de escrita: grego, uma escrita egípcia cursiva chamada demótico e hieróglifos. The stone was a kind of magical discovery, and I think it is a piece of extraordinary luck that whoever was there had the perspicacity and the interest to say, gosh, you know, what have we got here? Could be important, key to the hieroglyphs. One can imagine that a less well-informed officer might have said, oh, no, it's just an old stone, build it into the fort. People have often said, you know, thank God it was a French officer, not a British officer, because, you know, they were perhaps a little more intellectually minded. Chamada de Pedra de Roseta, ela media 112 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Pesava cerca de 680 quilos. O general francês Jacques Menot mandou que ela fosse enviada ao Instituto no Cairo para traduzir em grego. O que estava escrito? Será que o grego poderia ser usado para a tradução dos hieróglifos? A descoberta provocou uma agitação imediata. A língua grega era bem conhecida e os estudiosos traduziram o texto rapidamente. Era um decreto em homenagem ao faraó grego Ptolomeu V, no seu primeiro aniversário de morte. Em troca dos serviços prestados por ele beneficiando o Egito, placas deveriam ser colocadas em todos os templos importantes. Sabia-se que os gregos governaram o Egito de 300 anos antes de Cristo até décadas antes de Cristo.
Como essa pedra conseguiu sobreviver durante mais de 1.800 anos? Será que existiam outras? Os escritos pareciam sem importância até lerem a última linha. Este decreto será escrito sobre uma estela de pedra nos caracteres sagrados, nativos e gregos. As 3 inscrições diziam a mesma coisa. A novidade se espalhou rapidamente pela Europa. This stone offers great interest for the study of hieroglyphic characters. Perhaps it would even give us the key at last. Courrier de l'Égypte, August 1799. A pedra de Roseta não ficaria com os franceses por muito tempo. O ataque britânico logo os levaria a se renderem. Como um general francês conseguiria esconder a pedra e impedir os ingleses de terem sua posse? Durante as negociações, oficiais militares ingleses exigiram a pedra. Será que acreditavam que os hieróglifos traduzidos revelariam segredos militares? Será que a pedra seria a voz que acabaria com o longo silêncio do Egito Antigo? A campanha militar no Egito, que durou 2 anos, foi um desastre completo. Mais de 9.000 homens foram mortos e a marinha francesa foi dizimada pelos ingleses. Os que sobraram estavam presos no Egito, isolados pelo ataque naval inglês na costa do Mediterrâneo. Porém, tanto cientificamente quanto culturalmente, a expedição ao Egito foi de enorme importância. Foi o nascimento da arqueologia moderna. O homem sempre buscou o seu próprio passado, e com a descoberta da Pedra de Roseta, parecia que os grandes segredos do Egito seriam finalmente revelados. A porta desta silenciosa terra de mágica e mistérios estava prestes a ser aberta. A cansativa decifração dos hieróglifos era atentamente observada pelos militares franceses e ingleses. Os oficiais franceses no Egito conheciam muito bem o poder e a glória dos antigos egípcios. A prova incontestável estava diante de seus olhos. As pirâmides e templos foram obviamente construídos por uma grande civilização avançada. Se a Pedra de Roseta pudesse ser usada para traduzir a linguagem deles, será que a antiga glória do poderoso Egito iria ressuscitar e favorecer a França? Conseguiria a França decifrar logo a pedra e ler os hieróglifos? Será que o código seria decifrado antes dos ingleses forçarem sua rendição? Seguindo ordens militares, estudiosos do Instituto corriam para terminar a decifração. Havia 3 textos escritos na pedra, cada um em uma língua diferente. Lendo de cima para baixo, havia hieróglifos, demótico e grego. A seção em grego informava que a pedra continha a mesma informação nas 3 línguas. O grego era facilmente entendido. Porém, vários obstáculos atrapalhavam a tradução dos 2 textos egípcios. Em primeiro lugar, ninguém lia nem falava a língua egípcia há mais de 2.000 anos. Os franceses não sabiam o que aqueles símbolos e palavras egípcias significavam. Seriam os sinais fonéticos como o alfabeto ou pitóricos como a escrita chinesa? Sem pistas, eles tiveram que começar por suposições. Um segundo problema é que a pedra estava quebrada no topo e nas laterais. A parte de hieróglifos no topo era mais danificada. Só existiam 14 linhas de texto. A parte intermediária em demótico tinha as 32 linhas de texto, mas estava quebrada do lado direito. O texto em grego tinha 54 linhas. Os frustrados franceses não tinham como saber que palavras ou linhas dos textos correspondiam às palavras em grego. Parecia que o tempo não estava a favor deles. Em agosto de 1801, 2 anos após a descoberta da Pedra de Roseta, os ingleses finalizaram o cerco, atacando e forçando os franceses a saírem do Egito. Como parte do acordo de retirada, oficiais militares franceses puderam ficar com todos os seus bens pessoais. Porém, um instituto no Cairo teve que entregar todas as suas descobertas. Os estudiosos ficaram furiosos. Porém, certos de que os oficiais militares britânicos não podiam esconder os legados do passado. O Egito pertencia à humanidade. O que aconteceria com esses tesouros inestimáveis?
When the British got the French to surrender at Alexandria, the Rosetta Stone was already famous, although I think it was more famous in France than it was in Britain. But it was certainly regarded as one of the spoils of war, and it was regarded as one of the fruits of the British victory. The French were distinctly reluctant to let the stone out of their hands and hid it away, trying to pretend they hadn't got it. You are taking from us our collections, our drawings, our copies of hieroglyphs. But who will give you the key to all that? Without us, this material is a dead language that neither you nor your scientists can understand. Sooner than permit this vandalous spoliation, we will destroy our property. We will scatter it amid the sands and throw it into the sea. If it is celebrity you are aiming for, very well. You can count on the long memory of history. You too will have burnt a library in Alexandria. Member of the French Institute in Cairo, 1801. O general Jacques Menot, agora no comando depois do retorno de Napoleão à França, tentou manter a Pedra de Roseta em posse francesa. Fracassou ao tentar retirar a pedra do Egito por navio. Então Menot a embrulhou em panos e a escondeu entre seus pertences pessoais. Se confrontado, Menot diria que era um bem pessoal seu e, portanto, não sujeito à confiscação. Sabendo que os franceses tentariam tirar a Pedra de Roseta do país, os militares britânicos levaram William Hamilton da Grécia para o Egito. Ele conhecia bem as antiguidades do mundo. Na Grécia, ele foi útil na aquisição de mármores do Partenon em Atenas. Os ingleses sabiam que ele não sairia do Egito sem mais tesouros para o rei. Hamilton e os militares britânicos suspeitavam que Menot estivesse escondendo a pedra. Quando questionado em sua casa em Alexandria, Menot defendeu arduamente seu direito de ficar com ela, mas os oficiais britânicos foram insistentes. Com uma arma apontada para ele, Menot concordou que os franceses eram os perdedores dessa batalha. Ao invés de destruir a pedra, Menot aceitou que os ingleses eram mais fortes e conquistaram o direito desse valioso troféu. William Hamilton confirmou que a autenticidade da pedra e finalmente o exército britânico se apossou do seu prêmio. A Pedra de Roseta foi imediatamente embarcada de volta para a Inglaterra, chegando em fevereiro de 1802. Agora a Inglaterra tinha a chave, porém os franceses tinham feito cópias. Teve início a corrida para ver quem decifraria seus mistérios primeiro. A seguir, com todo o poder e riquezas do Egito nas mãos, fama e glória estavam reservadas para o homem que encontrou a chave. Enquanto as nações observavam, grandes estudiosos lutavam para serem os primeiros a abrirem a porta. Como surgiu essa rivalidade ferrenha entre amigos? Quem foram os homens que tentaram decifrar o código e falharam? Será que a Pedra de Roseta revelaria suas respostas? Enquanto o Antigo Egito estava sendo redescoberto pelos franceses e ingleses, acontecimentos significantes surgiram em outras partes do mundo. Os Estados Unidos dobraram de tamanho ao assinarem a compra da Louisiana em 1803. O capitão Lewis e Clark logo lideraria uma expedição de 2 anos através dessa terra inexplorada. Thomas Elgin capturou a imaginação do público quando conseguiu pegar as esculturas do Partenon na Grécia e levá-las de navio para a Inglaterra. E na China, após quase 4.000 anos de poder, a era de dinastias estava perto do fim. A dinastia Manchu seria a última. No início de 1800, notícias de relatórios de áreas do mundo recentemente exploradas surpreenderam o público europeu e americano. Nenhuma descoberta era inacreditável. Qualquer coisa parecia possível. À medida que a notícia sobre as riquezas das maravilhas egípcias começou a circular, o fascínio por todas as coisas egípcias se tornou insaciável. There was a feeling that the hieroglyphs contained secrets about the gods, the universe, astronomy, that were simply not known to ordinary people. There was curiosity right from the start because the things are so obvious and so pictorial, and above all because they've been associated with the temples, the priesthood. There was a feeling that they had to contain mysteries.
that hieroglyphs weren't just ordinary writing, that there you had a civilization that if only you could crack the mystery would tell us things that nobody had ever thought of. E agora, com a chave para a linguagem egípcia nas mãos, todos os olhos estavam voltados para a descodificação da Pedra de Roseta. Após sua chegada em Londres em 1802, cópias do texto da pedra começaram a circular por universidades de toda a Europa. A corrida pela decifração começava a se transformar no maior mistério do mundo. Suas respostas estavam destinadas a mudar nossa visão sobre religião, ciência e história. Até que ponto nossas crenças na Bíblia seriam afetadas? Que remédios mágicos e tecnologias seriam descobertos? Como desapareceu uma civilização tão avançada? Quando especialistas em línguas começaram a estudar a relação entre as três escritas, não havia nenhum padrão evidente. A pedra quebrada parecia impedir qualquer possibilidade de combinar palavras e sentenças. Nenhum hieróglifo nem frase podiam ser identificados positivamente. Como executar essa tarefa aparentemente impossível? Quais os primeiros passos? Desesperados atrás de pistas, estudiosos foram buscar ajuda no passado. O primeiro relato da língua egípcia é um livro grego escrito por Orapola, supostamente um sacerdote egípcio. Ele escreveu bastante sobre o uso e o significado dos hieróglifos. Seu livro sobre hieróglifos do século V a.C. tornou-se o ponto de partida de futuras crenças. Orapola escreveu sobre 189 hieróglifos diferentes. Em cada um, ele detalhou sua descrição e seu significado mitológico. Apesar de relatar detalhes específicos em cada símbolo, Orapola nunca os combinou para formar frases ou parágrafos. Muitas de suas descobertas estavam corretas, porém seu trabalho também continha erros. Horapollo tells us things that actually are true, but he tells us things for quite the wrong reason. So he says, for example, that in Egyptian hieroglyphs, the word for mother is written with a vulture. That happens to be true. But he then explains that in nature there are no male vultures. All vultures are female. And there's a great mystery here. Now, later on, as people started to look at the natural world and spotted indeed that there were vultures that were male and female, poor old Horapollo got discredited. So the truth he was telling us got thrown out with the mystical verbiage that he dressed it in. Estudiosos que tentavam decifrar a Pedra de Roseta também consultavam descobertas de historiadores da Idade Média. Quando a Europa entrou na Renascença, a influência religiosa apoiava a ideia de que os hieróglifos continham respostas para os mistérios bíblicos. People start to interpret ancient Egypt entirely through the Bible. So they look at the pyramids and say, the pyramids are not just ordinary tombs for ordinary kings. They are the granaries that Joseph, in the Bible, put up to collect the grain during the 7 good years in preparation for the 7 years of famine that were going to follow. So the mystery is kept, but it's always filtered through the idea that it reflects a story in the Bible. Estudiosos também analisaram o trabalho de um matemático alemão, professor Athanasius Kircher. Ele se tornou uma autoridade reconhecida em hieróglifos por volta de 1650. Assim como Orapola, antes dele, Kircher descreveu cada hieróglifo como representação de uma ideia ou conceito. Diferentemente de Orapola, Kircher começou a combiná-los em palavras e frases. Além disso, Kircher simplesmente criou traduções imaginárias. Suas anotações interessantes levaram até o Papa a acreditar que ele realmente sabia ler a linguagem egípcia. Mais de um século depois, na época da expedição de Napoleão, os estudos de Kircher ainda eram considerados verdadeiros. O que os primeiros estudiosos que tentavam decifrar a Pedra de Roseta descobriram no passado, no fato e na ficção, é que os hieróglifos eram pitóricos, semelhantes à escrita de caracteres orientais. Cada hieróglifo representava uma palavra ou ideia. Só depois que essas teorias passadas foram abandonadas é que a Pedra de Roseta pôde finalmente revelar suas pistas. Em 1802, Sylvester de Saussure, da França, e Johann Åkerblad, da Suécia, foram os primeiros a abandonar as ideias do passado e a tentar uma nova abordagem. They looked at Egyptian hieroglyphs and said, other civilizations write in perfectly normal ways. I don't see why the Egyptians have to be different. They looked also at other
documents from Egypt, not simply temples and obelisks and hieroglyphs, but things on papyrus, paper documents. And they said rightly, look, the Egyptians have perfectly good ways of writing perfectly ordinary, everyday letters. Maybe all of their writing system is rational after all. De Saussure e Åkerblad seguiram a premissa de que a linguagem demótica usava o sistema de linguagem ocidental. Marcaram um grande número de palavras gregas que se repetiam, incluindo os pronomes ele ou dele e a palavra grego. Depois pesquisaram um texto em demótico à procura de palavras que se repetiam aparentemente no mesmo local. Eles perceberam que nos locais onde essas palavras apareciam em grego, apareciam em local parecido em demótico. What these pioneers did was to begin to prove that the script was not just a symbolic script, that there were signs that meant individual letters, stood for individual letters. You no longer looked at it as something esoteric and full of hidden meaning. Apesar de seus primeiros passos na tradução do texto em demótico terem sido promissores, de Saussure e Åkerblad desistiram. Falharam em desvendar o código de hieróglifos. 3 anos após a descoberta da Pedra de Roseta, abrir o portal dos segredos do Antigo Egito era mais complexo do que alguém havia imaginado. Os maiores estudiosos da Europa estavam começando a achar que os mistérios do Egito ficariam ocultos para sempre. Após a tentativa de Saussure e Åkerblad, mais de uma década se passou sem alguma tentativa séria. Apesar do fascínio público pelo Egito Antigo continuar crescendo, a Pedra de Roseta estava esquecida. Os que pensavam em tentar decifrar os hieróglifos viam no fracasso de Saussure e Åkerblad um legado intimidador. There was a feeling, as with most decipherments, that it's a big prize but also a big risk. You could end up covering yourself with glory, and you could end up making a really big fool of yourself. Now, scholars are by temperament rather cautious. And it takes a certain kind of person to say, I don't care if I make a fool of myself, I'm going to have a go at this. A seguir, a corrida cresce novamente quando um rico cientista inglês desafia um jovem e obcecado estudioso francês a encontrar a chave. Conheça o gênio inglês que decidiu passar as férias de verão descodificando a Pedra de Roseta. Como ele se tornou o primeiro a ler os hieróglifos. Descubra também a lenda que envolve a previsão de um feiticeiro de que um rapaz de uma cidade pequena iria levar luz ao passado. Apesar de mais túmulos e templos cheios de hieróglifos estarem sendo descobertos, ninguém conseguia ler os segredos do Antigo Egito. Essa língua mágica parecia destinada a ficar enterrada para sempre. Até o 15º aniversário da descoberta da Pedra de Roseta, nenhum progresso havia acontecido para sua decifração. Apesar de fracassos passados na descodificação de seu mistério, parecem impedir esforços mais sérios. 2 homens dariam um passo à frente, cada um reivindicando ser o primeiro. No verão de 1814, um médico, físico e linguista londrino de 41 anos levou uma cópia da Pedra de Roseta para sua casa no campo. Ele decidiu passar suas férias de verão analisando aquele enigma. Desta vez, a Pedra de Roseta começaria a falar. Thomas Young was one of the most remarkable people that Britain has ever produced. If you do a list of his achievements, it is quite amazing. He looked at the question of light and how that works, and he comes up with the wave theory of light, which is the foundation of a lot of modern physics. He is interested in the human eye. He's interested in how it sees color. He's interested in perception. And his notions of the human eye are at the basis of a lot of modern optics. This man was probably the most brilliant problem solver that Britain has ever produced. Young pressentiu que muito do misticismo que cercava o Egito Antigo era bobagem. Ele não acreditava que segredos do universo seriam descobertos. O que o atraiu na Pedra de Roseta foi o problema, um mistério não resolvido, e ele queria uma chance para desvendá-lo.
Young começou se concentrando nas palavras. Ele as localizou no texto em grego, onde as palavras apareciam mais de uma vez. Depois, tentou encontrar frases no texto em demótico, em que havia grupos de símbolos que se repetiam no mesmo número de vezes. Utilizando esse sistema de combinações, Young foi sistematicamente identificando 86 traduções em demótico, incluindo as palavras rei, Ptolomeu e Egito. O sucesso inicial de Young o levou a continuar com seus esforços, além de onde de Sócio e Aqueblad haviam parado. Egiptólogos sempre foram fascinados por hieróglifos, cercados por linhas ovais. Elas se chamavam pertussis e pareciam ter sido colocadas estrategicamente dentro e ao redor de templos e túmulos. Alguns egiptólogos começaram a especular que um formato oval continha o nome de um faraó ou um membro da família real. Young usou esse conhecimento para trabalhar na teoria de que os formatos ovais na pedra de Roseta continham o nome Ptolomeu. A pedra era em homenagem a ele, então seu nome estaria nos formatos ovais em hieróglifos. Mais adiante, Young supôs que, como Ptolomeu era um nome grego, os egípcios teriam de escrever seu nome foneticamente. Se os hieróglifos fossem pictóricos, eles não teriam símbolos para nomes ou palavras estrangeiras. 4 anos após ter iniciado, Young associou corretamente as letras gregas no nome Ptolomeu com os hieróglifos dentro de uma das formas ovais. Em 1818, ele foi o primeiro a fazer a pedra falar. A seção de hieróglifos falou sua primeira palavra, Ptolomeu. Enquanto seu sucesso começava a atrair a atenção do público do outro lado do canal inglês na França, outro homem estava obcecado em decifrar a pedra de Roseta. Um homem que inicialmente Young encorajaria e mais tarde se arrependeria de tê-lo ajudado. Thomas Young's work was well known, not only in England but also in other countries. What's more, he sent copies of his work to various scholars up and down the continent, and particularly to Paris. And copies of Young's work were sent to Sylvestre de Sacy. One day, de Sacy showed a copy of Young's work to a young Frenchman, and the name of the Frenchman was Jean-François Champollion. O destino de Jean-François Champollion parecia ligado à pedra de Roseta desde seu nascimento. Conta uma lenda francesa que sua mãe acamada recebeu a visita de um feiticeiro meses antes de Jean-François nascer. Olhando nos olhos dessa mulher doente, o feiticeiro viu o passado ligado ao futuro. Ele previu que o filho ainda não nascido dessa mulher seria aquele que levaria luz aos séculos passados. Champollion nasceu em Figeac, França, em 1790, na livraria de uma pequena cidade. Aos 11 anos, vivendo num colégio interno em Grenoble, notícias sobre a expedição de Napoleão ao Egito despertaram a imaginação francesa. O irmão mais velho de Champollion, Jacques Joseph, lia histórias de glórias e mistérios do Egito para seu irmão menor. Quando o jovem Champollion recebeu uma cópia da Pedra de Roseta de um primo que havia viajado para o Egito nessa expedição, ele ficou obcecado. O jovem Jean-François determinou como objetivo ler os hieróglifos. E é claro que isso significava decifrar a Pedra de Roseta. Todo o seu aprendizado foi feito com isso em mente. Ele passou a prestar menos atenção aos outros estudos. Ele só tinha interesse por línguas. Seus estudos ficaram voltados para as línguas orientais e do Oriente Médio, principalmente o copta. Copta também tinha sido a língua falada pelos cristãos no Egito e escrita em grego. When he was about 14, Champollion was working far too hard, not on his schoolwork, but on Egyptian hieroglyphics. And he had what nowadays I think would be called a minor nervous breakdown. And he was sent off to recover. And he wrote a letter back to his elder brother saying, "It's so boring here, send me a Chinese grammar." That was the kind of obsessive personality that Champollion was. Os estudos iniciais de Champollion estavam focados na decifração da linguagem demótica e sua relação com a copta. Inicialmente, ele havia acreditado que os hieróglifos eram simbólicos, que eram misteriosos e não poderiam ser decifrados de uma maneira comum.
Porém, quase que ao mesmo tempo em que Young, Champollion começou a perceber os mesmos elos entre os nomes gregos e os hieróglifos em destaques ovais. Ao ter contato com relatórios do trabalho de Thomas Young, Champollion percebeu imediatamente que ele estava certo. Champollion iria assumir o trabalho de Young e levá-lo adiante. Após obter a inscrição de uma forma oval conhecida de Cleópatra do Templo de Philae, Champollion percebeu que se Ptolomeu e Cleópatra tivessem letras em comum, seus hieróglifos também teriam sinais em comum. Quando Champollion alinhou os nomes em hieróglifos, os sinais de P, L e O se encaixaram. Champollion provou a teoria de Young de que nomes estrangeiros eram escritos foneticamente na linguagem dos hieróglifos. Agora, a porta estava aberta e Champollion poderia passar por ela. Champollion realized that Young was right, that you could show that hieroglyphs could write the names of the Greek rulers of Egypt. But that was one thing. It may be that that was simply a way used in later times to write foreign names. The question was whether hieroglyphs went back in the same way into earlier periods. Champollion deu uma olhada na cópia de uma inscrição do grande templo de Karnak. Essa inscrição continha o nome de um rei que se repetia muitas vezes. O nome do rei estava escrito com 3 sinais. No topo havia um disco de sol. Champollion sabia que em copta o nome do sol em egípcio antigo se pronunciava Ra. No final havia uma letra que Thomas Young havia identificado, a letra S. Ela estava escrita 2 vezes. Agora ele tinha o nome de um rei que começava com Ra e terminava com S. O sinal do meio era um mistério. Não havia sido decifrado por Young nem por ninguém. Porém, Champollion localizou esse sinal na pedra de Roseta. Ele aparecia diversas vezes. Sempre que aparecia, o grego correspondente era traduzido na ideia de nascimento ou nascer. Champollion sabia que em copta dar à luz era Messé. Ele tinha um nome de rei, começava com Ra, no meio Messé e no fim S. And Champollion knew the ancient names of the kings of Egypt. And he knew that there had been a famous king on the throne of Egypt called Ramesses. And suddenly, he realized he was looking at the key to the whole thing. The knowledge of Coptic, the alphabet deciphered by Thomas Young, plus his immense knowledge of ancient Egypt, gave one the decisive breakthrough. And at this point, he comes out with, Je tiens l'affaire, I've got it. A reação de Young aos esforços de Champollion foi conflitante. Ele estava feliz em ver alguém continuando o seu trabalho, mas estava irado por Champollion se recusar a dar algum crédito a ele. Champollion podia ter tido as mesmas ideias, mas seu trabalho não foi publicado. O de Young foi. Quando finalmente Champollion publicou seus resultados, ele se tornou assunto de Paris. Toda a França comemorou o fato de um francês ter decifrado os hieróglifos primeiro, e Champollion não poderia ser incomodado com controvérsias. Seu enorme trabalho cresceu e seus esforços continuaram com impressionante tenacidade e velocidade. Ele estava determinado a montar uma lista completa de todos os faraós e a data que estiveram no poder. Em 1824, Champollion havia montado um alfabeto de hieróglifos, que continha 21 letras. Todo o trabalho de Champollion foi executado em uma mesa usando cópias de inscrições que outros haviam fornecido. O que aconteceria quando ele viajasse ao Egito e olhasse para os hieróglifos pela primeira vez? Será que os hieróglifos falariam? O que eles finalmente iriam dizer? A porta estava começando a se abrir para o passado egípcio. A pedra de Roseta estava finalmente mostrando ser a chave na decifração dos hieróglifos. Mas o que eles diziam? Que segredos e mistérios seriam revelados? O anúncio da descoberta de Jean-François Champollion deu a ele muita fama na França. A Academia Francesa havia inicialmente o considerado um louco obsessivo, trabalhando sozinho no quarto e não chegando a lugar algum. Mas de repente ele se tornou um herói nacional. O governo francês pediu a Champollion que cuidasse da compra da vasta coleção do egiptólogo britânico Henry Soules.
Após sua inclusão no Museu do Louvre em 1827, Champollion foi nomeado primeiro curador de antiguidades egípcias do museu. Porém, Champollion tinha ambições maiores do que criar um inventário de um museu. Ele queria viajar ao Egito. Em 1828, com a ajuda do Museu de Turim, na Itália, Champollion organizou uma expedição para viajar pelo Rio Nilo. Esta foi a maior investida científica ao Egito desde Napoleão. It was his first exposure, and an absolute stunning exposure to the monuments of Egypt. And of course he ran around them like a wild thing, identifying cartouches. This was one thing that was obsessing him at the time, trying to establish the dates of monuments and the order of kings, because they had no true framework for Egyptian history that they could base on the evidence from the monuments. A viagem de Champollion comprovou que seus métodos estavam corretos. Ele conseguiu ler a linguagem dos antigos egípcios nas próprias paredes dos templos. Seu esforço em traduzir os hieróglifos recebeu sozinho o crédito na criação da ciência da egiptologia. O Egito não era mais a terra do silêncio. Agora ele falava conosco através do passado. Nomes de faraós como Ramsés e Thutmose eram lendários. Agora seus rostos pareciam ser identificados. Saberíamos quando governaram e em que templos rezavam. Depois de voltar a Paris, Champollion continuou seu trabalho com material suficiente para escrever a história definitiva do Egito. Infelizmente, ele não chegou a conseguir isso. No dia 4 de março de 1832, Jean-François Champollion faleceu. Champollion never had any doubts about his own ability and about his own achievement. And although he died at the age of 42, towards the end of his life, it was realized what he had done. And the French, quite rightly, created a professorship of Egyptology for him, the first anywhere in the world. So he died knowing that his achievement had been recognized. A lot of Champollion's work was left after his death, and the elder brother collected it, published it as a memorial to the genius in the family. Champollion se concentrou na história faraônica do Egito, porém outros começaram a usar suas ferramentas para estudar demótico e hieróglifos. A quantidade de material escrito nas paredes em papiros era imensa. Com o passar dos anos, a história social, política e econômica dos antigos egípcios começou a ser compreendida. Porém, foi um relato pessoal escrito que surpreendeu a muitos. Aprendemos que, ao olharmos os antigos egípcios, estamos olhando para nós mesmos. Slowly, it became clear that the Egyptians were like the rest of us. They wrote letters to the bank manager. They wrote letters to the local tax official. They wrote letters to each other about various normal aspects of normal lives. They had literature, just like ours, not very different. A Pedra de Roseta trouxe de volta à vida tanto a história do Antigo Egito quanto a da própria humanidade. Apesar da Pedra de Roseta já ter sido decifrada há mais de 170 anos, estamos engatinhando com relação aos mistérios que estão enterrados. Dos tesouros espetaculares encontrados no túmulo de Tutankhamon em 1922, a descoberta do túmulo dos filhos de Ramsés, o Grande, em 1995. O Antigo Egito ainda fornece novas e surpreendentes descobertas. The Rosetta Stone is a milestone between a period when all we knew about our own origins was in the Bible or in the writings of the Greeks and the Romans. After the Rosetta Stone, we start to look at ancient history speaking for itself. It starts to say, where have we come from? Where have the ideas come from? What are our roots? And the Rosetta Stone is a way of bringing us face to face with our own identity. Graças aos esforços extraordinários de homens como Napoleão Bonaparte, Thomas Young e Jean-François Champollion, o mistério da Pedra de Roseta foi desvendado. Agora, a língua e os mistérios dos egípcios antigos podem ser compreendidos.